Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, estamos de volta. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, mas estamos de volta com o nosso entrevistado aqui, nosso amigo Eduardo Medeiros, que contou um pouquinho aí da sua história. Confessou Cristo com 8 anos de idade, né? 8 anos de idade, hoje tem 30 anos, mas que continua no caminho do Senhor, é evangelista hoje, né? Da casa de Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Meu querido Alan Saldanha, que ele é presidente do campo, né, dos jovens aqui do nosso ministério, Assembleia de Deus Tempo Central 2. O nosso querido Gabriel Renan, que voltou aqui com a gente, renovando, né, que Deus abençoe vocês. Meus irmãos, nós tivemos um probleminha técnico aqui, né, Eduardo? Mas que a gente já está de volta. Está de volta. Hoje o programa é tranquilo, é só Hoje não tem polêmica, viu, gente? Mas outra vez eu vou voltar com a polêmica. Eu já te desafio aqui para depois você retornar aqui. Vamos marcar o dia uma quarta. Vamos. Para você. Pode até ser segunda-feira. Pode ser guardado, pode ser gravado. Não sei, vou ver. Se dá para a gente fazer para você discorrer sobre o assunto Jefté ou sobre aquele episódio em que o rei Saul ele pede, né, a pitonisa ali, a feiticeira, para trazer o espírito de Samuel de volta. Só coloca polêmica, viu? Se o que significa aquele texto. Eu acho que o de Samuel é bem interessante também. Bem interessante. Samuel é bem interessante. Aí você vai pensando aí, a gente vai ver como nós vamos discorrer nesse assunto, tá bom? Beleza. O Redimando está dizendo, ó, as polêmicas é só da minha participação. É verdade. Ei, Redimando, tu nem te conto, cara. Hoje eu ia participar de uma live, né, ali do nosso querido pastor Gabriel, mas infelizmente não deu certo. Mas na próxima quarta nós vamos estar lá, pelo YouTube, tá bom, meus irmãos? Se inscreva lá no canal. Pastor Gabriel, diga aí o nome lá do canal, né, que tem aí que tem esse novo projeto para os irmãos aqui já irem para lá, se inscrever. Regivando, o Gabriel falou hoje que queria juntar nós dois lá para discutir um assunto, ó. Meu Deus, eita, é escatologia. Eu acho que é escatologia, viu? Glória. Vai ser dessa. Estamos aqui com o nosso amigo Eduardo Medeiros, né? Nós somos o primeiro podcast cristão da cidade de Maranguape. O Regivano. Não, Regivano, eu sou pós agora. Não sou mais cara não, meu irmão. Você tá aqui dentro. Eu sou pós, cara. Já tô virando da milenista, viu? Ainda quem falou aqui foi o Eduardo, foi o Gabriel. O Gabriel, não, leva o Eduardo para dentro. Vamos levar o Eduardo também, ele falou. Quem falou foi o Regimando mesmo, para defender o pré-titulacionismo. Porque o Regimando acha que eu sou um pré-ferrenho. Eu era pré-ferrenho. Agora eu comecei a ler Bíblia, eu vi que o negócio... Amém, meu irmão, pode ser, viu, Gabriel? Passa só aí ver aí com os meninos, com a gente, que nós vamos, né? Eu acredito que o Eduardo também vai. Todo prazer, meu irmão. Vamos de Jesus. Estou à disposição da obra. Meus irmãos, estamos aqui com o nosso amigo Eduardo Medeiros, evangelista Eduardo Medeiros, né? Homem de Deus, uma bênção que está conosco. Claro, esse aqui é apenas uma entrevista. O próximo programa com ele aqui vai ser mais pesado. Nós vamos fazer várias perguntas aí com os temas aí mais como eu posso dizer, mais fortes, né? Mais fortes. Meu irmão Eduardo, se você quiser acrescentar mais alguma coisa aí na sua história, seu testemunho de vida,
né, nós vemos já que o Eduardo está passando, né, esse tempo aí. Tá focando aqui. Tá. Tá, mas tá travado, né? Nós tá focando para abrir de novo. Pai do Senhor, meus irmãos, feedback, se vocês estão nos ouvindo, certo? Eu acho que tá acontecendo. Se vocês estão nos ouvindo, certo? A gente está com alguns probleminhas técnicos aqui, mas eu acredito que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Relevante. Relevante. Estamos aqui com o nosso amigo Eduardo Medeiros, né? Evangelista Eduardo Medeiros, homem de Deus, que Deus tem levantado como pregador da palavra de Deus. Como eu já havia falado, o espaço está aberto para você, né? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, ou fazer as suas considerações finais, fazer aí aquilo que Deus tem colocado no seu coração. É isso aí, meus irmãos. Primeiramente, eu quero já reiterar, né, as minhas palavras de gratidão a Deus por essa oportunidade tão singular de podermos estar participando, né, desse primeiro podcast de uma temática que é abordada aqui. Nesse podcast, com certeza, tem acrescentado, né, bagagem, conhecimento para a vida de muitas pessoas. Eu já quero agradecer a Deus pela vida do meu querido e nobre amigo Berg Souza. É um amigo que Deus tem nos dado, né? Que Deus continue abençoando, honrando a vida do servo de Deus, conservando, né, a sua saúde. Deus abençoe também a sua digna esposa, toda a sua família e todo o seu ministério, tá bom? Gente, ó, eu quero já tecer as minhas considerações finais, tá bom? Eu quero dar um conselho para você que é jovem pregador. Eu quero dar um conselho para você que já é pregador há um bom tempo, já há muitos anos. Você que é jovem pregador, ou você que aspira ao ministério da pregação. Durante esses anos que eu tenho, nessa trajetória de 18 anos de pregação, eu aprendi uma coisa com os grandes pregadores. O pregador precisa ter 3 coisas que eu considero ser fundamentais, se ele quiser ter um ministério bem sucedido e ele quiser ter sucesso nas suas pregações. A primeira coisa que o pregador precisa ter é humildade. Interessante, meu querido Berg, os amados internautas que estão ligados conosco, que a humildade ela é uma virtude que não sabe que existe. No dia que a humildade souber que existe, ela deixa de ser humildade. Sabe aquela passagem que diz, deixa que os outros te louvem? Então, é imprescindível o pregador, ele precisa ser humilde para sentar para aprender, humilde para ouvir o outro. Porque, infelizmente, tem uma geração de pregadores hoje que não quer ouvir o outro pregar. E quando ele pega o microfone, é um avivamento terrível. Mas quando o outro pega, ele não torce pelo sucesso do outro, pelo crescimento do outro. Então, humildade é imprescindível. A partir da soberba precede a ruína. Nabucodonosor no ápice, né, da sua prepotência, da sua soberba, ele disse, essa é a minha grande Babilônia, eu fiz com o meu poder. Ele olha para os jardins suspensos, né, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele se gloria, e o próprio Deus vai lá e tira, né, o raciocínio dele, e ele passa uma certa temporada comendo capins ali, ou então exposto, né? Tem pregador que diz que fez 7 anos, mas a Bíblia não diz, né? Exposto ao orvalho da noite, por causa da sua arrogância, da sua prepotência, porque o orgulho, Berg, é como um mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Então a primeira coisa imprescindível para o ministério do pregador, quer ser bem sucedido no ministério, quer ter sucesso nos seus sermões, seja humilde. O próprio Jesus é o maior exemplo, né, na Bíblia. Filipenses 2 e 5, Paulo vai dizer, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Essa palavra esvaziou-se é kenosis, transliterando para o português, se despiu de sua glória.
Ele renunciou toda a sua glória e se revestiu da nossa humanidade e, achado na forma de servo, foi fiel até a morte e morte de cruz. Aí vem o resultado, irmão Berg, da humildade e da obediência de Cristo. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A segunda coisa, que você pregador, que é ter ministério de sucesso, você precisa ter conhecimento da palavra. E como você adquire o conhecimento dele? Lendo a Bíblia, examinando as Escrituras. Faça um curso teológico, faça um curso básico, faça um curso médio, faça um bacharelado, para você se aprimorar no ministério, né? Aí você vai ter uma dicção melhor, uma oratória bem mais polida. Então isso é muito importante, você não é? Porque tem uma geração aí que quer ser difícil. Tem pregador que a desculpa é essa aqui: não, eu não preciso abrir a Bíblia para pregar, eu não preciso estudar para pregar. Meu querido, isso é uma heresia. O Espírito dá na hora. O Espírito Santo dá na hora, não. O Espírito Santo vai te fazer lembrar o que você leu, o que você estudou. Foi o que Jesus disse para os discípulos. O Espírito Santo nos fará lembrar tudo o que eu vos tenho ensinado. Então estude mesmo, estude. Queime a massa cinzenta, a massa cefálica, estude, certo? Compre bons livros, né? Boas teologias sistemáticas, bons dicionários bíblicos, né? Teológicos. Então, invista. Eu aprendi uma coisa, velho. O pregador, ele tem que investir no seu ministério. Se ninguém quer investir em você, se a sua liderança não vê o seu chamado, invista você no seu ministério. Eu digo comigo, porque quando eu comecei o ministério, eu era aqueles pregadores de fogo. Já viu aqueles pregadores de fogo? Canela de fogo. Não podia cuspir em qualquer lugar. Se cuspisse em mato seco, pegava fogo, não. Tinha um negócio de reteté. Reteté, mas é ritual de majaneira. Aí depois, eu fui sendo aconselhado por amigos meus, pastores, que chegaram para mim e disseram: meu filho, vá ler a Bíblia. Vai estudar. Vai estudar a palavra. Porque o meu negócio era, no começo dos meus 4, 5 anos, era pregar e entregar a profecia, entregar até o vento que passava, entregar a profecia. Mas eu não acredito que isso é uma questão cultural. Questão cultural, né? Porque a gente vê os meninos, criança imitando pregadores grandes que estão na mídia. Não, exatamente. E aquilo que eles veem, né? A cultura do Brasil hoje, né? Não se faz, né? Assim, é muito difícil. Sim, a segunda... A segunda é conhecimento bíblico. Pronto, a terceira. A terceira é unção de Deus. Como se adquire unção de Deus, evangelista? Desenvolvendo uma vida de oração. O maior exemplo na Bíblia não poderia ser outro. Né? Jesus foi o maior exemplo de uma vida de oração. Quando Jesus não estava no monte, no particular, ele chamava os 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, mas sempre nos deu o exemplo de estar em constante oração. Só para você ter uma ideia, para a gente encerrar aqui, velho, quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, claro que não escolheu de forma aleatória, ele passa a noite toda no monte orando. Na hora mais crucial, né, da sua vida, quando ele estava prestes a ser preso e posteriormente ser morto, ele estava fazendo o quê? Orando. Daniel preferiu passar uma noite na cova dos leões do que um dia sem orar. Então a oração, você adquire autoridade, unção, através da oração. Não é o grito, não é a voz grossa do pregador, não é impostação, não é jargão de pregador. Unção se adquire quando nós desenvolvemos o hábito de uma vida de oração. Que é unção, pregador? Ore. Pare de ficar imitando esses pregadores. Você não nasceu para ser eco, rapaz. Você nasceu para ser uma voz profética. Deus quer te dar um estilo próprio, uma personalidade própria. E eu fico feliz, né, quando eu passo pelos lugares. Até um dia desse agora, eu recebi uma mensagem no meu canal do YouTube de um jovem que disse: eu te vi pregando, e depois que eu te vi pregando, despertou o desejo de eu pregar também. Então, sabe, não tem prêmio maior do que esse, é um privilégio. Você poder passar nos lugares, eu digo isso sem nenhuma presunção, toda glória seja dada no nome do Senhor, dos jovens pregadores chegarem a dizer: você foi influência para mim. Você foi um referencial para mim. Então isso não tem preço, gente.
E a gente sabe bem o peso que a gente carrega. Querendo ou não, nós acabamos se tornando um paradigma, um referencial para muitos pregadores jovens. Glória a Deus. Meu irmão Eduardo, muita gente entrando aqui, ó. Vamos fazer a vigília hoje? Meu amigo o Valentim, né? Ele está dizendo, né? O Romário, temos que considerar os outros maiores que nós, verdade. Está falando aí da humildade que você citou aí, né? Também pastor Walter Honorato acabou de entrar, ele é do Serve Luz, viu? Fortaleza. Está aqui também o nosso amigo pastor Luiz, né? Aí o menino o Regimano disse assim, o Josiano disse que ele disse assim, o Josiano disse que Nabucodonosor virou lobisomem. Lobisomem? Procede isso, ó, tá perguntando. Eu já falei com o meu capim. Procede mesmo, ele virou lobisomem ou não? Não. É porque eu não me lembro desse processo, mas tem um nomezinho técnico esse processo. Certo. Aí ele disse aqui, o Regimano está falando aqui, isso aí, Eduardo Medeiros, precisamos ter essas 3 virtudes, humildade, conhecimento e unção. Aí o pregador está falando, outro pregador, né, mano? Olha, pronto. Vejo que os pregadores que pregam a 30 a 40 minutos sem ler o texto, só lê no início e depois nada mais. E as viagens? Jesus. Meus irmãos, estivemos nessa noite com o nosso amigo Eduardo Medeiros, né, que se converteu, aceitou Cristo, né, com 8 anos de idade, teve o seu irmão mais velho como referencial, como pregador, como servo de Deus, né, teve toda uma carreira, 14 anos já servia como auxiliando lá na igreja, né? Meu irmão, uma benção, viu? Casou com 18 anos de idade. Casei com 18 anos. E você, que é pastor de igreja, invista nos jovens da sua igreja. Naquela época, Berg, eu queria ter mentores espirituais, pessoas que me incentivassem, me motivassem, e eram poucos que faziam isso. Então, você que tem um jovem na sua igreja, que aspira o ministério da pregação, que já está começando a pregar, invista nele, motive ele, tá certo? Você vai ter que investir em alguém. É verdade. Assim, meu bem. Isso mesmo. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Vai acrescentar mais alguma coisa, Eduardo? Não, só agradecer mais uma vez, né, a confiança em mim depositada, aqui do meu querido amigo, meu mestre, meu consultor doutrinário, né, irmão Berg Souza, que tem sido também uma referência, né, na pregação aqui na nossa cidade, e também, com certeza, na cidade do Ceará, onde ele tem andado, onde ele tem caminhado. Sou muito grato a Deus por sua vida, irmão Berg. Nossa amizade, eu creio que a recíproca, né, é verdadeira. Deus sabe, né, o céu é testemunha do carinho, da estima, né, do respeito que eu tenho por você, pelo seu ministério, teve pregando lá na nossa igreja. E é uma bênção, gente. O Berg é uma bênção. Você que não conhece o Berg ainda, precisa conhecer. Eu vou dar o endereço aqui da casa dele para você vir. O homem tem uma biblioteca aqui abençoada. Eu vou tentar até furtar um livro aqui, né? Da biblioteca dele. Gente, Eliseu só foi o que foi porque andou com Elias. Josué só se tornou líder militar de sucesso porque ele aprendeu aos pés de Moisés. Os discípulos aprenderam com o próprio Jesus. Então, meu irmão, você quer crescer, quer aprender, fique perto de pessoas espirituais assim, de homens que têm Bíblia na veia. Se cortar as veias desse homem aqui, sai versículo da Bíblia. Então, mas tem gente assim, eu vou terminar agora. Tem gente que olha para nós e diz assim, cara, esses caras pregam com essa eloquência, né, com essa erudição, de forma tão linda, mas não sabe o preço que nós pagamos para chegar até aqui. Verdade. É um preço caro. Eu, particularmente, passei noites em claro, lendo Bíblia, estudando, eu gosto muito de ler livros. Eu leio muito, leio demais. E orando, e jejuando. Então, você quer ter um ministério parecido com o nosso, ou maior? Está disposto a pagar o preço que a gente pagou? Madrugada de oração? Não dá descanso às pálpebras, lendo a Bíblia? Então o negócio é sério, gente. Eu falo isso, não é nenhum tipo de exaltação.
Não somos nada, nós somos apenas servos. Eu estou passando uma dica para você que é pregador, quer ter sucesso, quer crescer, guarde essas três dicas que eu passei para você agora. Humildade, conhecimento da palavra e olha, eu não estava mesmo. Unção. Tem um pregador que disse que o segredo da unção é porque unção e outros unção. A unção te dá poder. E poder é dunamis. Muito bom, viu? No português é um derivado que é bomba atômica, né? É dunamis, ou seja, dinamite, né? Poder é dinamite. Meus irmãos, Deus em Cristo abençoe e obrigado pela audiência de vocês, por vocês estarem com a gente aqui esse tempo, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Se você não segue, comece a seguir agora Eduardo Medeiros, né? O Instagram? Hã? O Instagram é Eduardo com dois A, Medeiros com 2 S no final. Certo. Começa E com lá minúsculo. É minúsculo. No YouTube. No YouTube é Eduardo Medeiros. Eduardo Medeiros, segue lá o homem, tá certo? E nosso Instagram aqui é idcast_oficial. Se você não segue, comece a seguir agora, tá bom? Segue lá. Irmãos, nós estamos também com o projeto solidário, idcast solidário, tá certo? A gente quer ajudar, abençoar famílias carentes também. Aqui da nossa cidade, nosso bairro, nós já identificamos uma família. Se você puder nos ajudar doando um kit de alimento, nós vamos buscar. Está aqui o motorista aqui, o Josinho está dizendo que vai comigo. Nós vamos lá buscar na sua casa se você for de Maranguape, se for em Fortaleza. Eita glória! Tá. Abraço, queridos. Eu vou de novo, velho. Então, quem vê?